Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo nesse 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Você confere agora destaques do Brasil e do mundo e uma reportagem especial da nossa equipe de jornalismo. O desemprego recuou no terceiro trimestre do ano, mas ainda atinge 14 milhões e 400 mil brasileiros. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre abril-junho, o que representa uma ligeira queda em comparação com os 14,6% registrados no período março-maio. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos, ainda há 14 milhões e 400 mil pessoas procurando trabalho, 400 mil a menos do que no trimestre móvel anterior. A taxa havia atingido o recorde de 14,7% nos dois primeiros trimestres móveis do ano, em abril e junho de 2020, quando a economia foi fortemente impactada pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de contenção adotadas para contê-la. A taxa de desemprego foi de 13,3%. Um dos dados que mais se destaca no relatório do IBGE é o número de trabalhadores autônomos, 24 milhões e 800 mil pessoas. O número recorde representa um acréscimo de mais de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre anterior, quase metade dos empregos criados. Analistas afirmam que a ligeira melhora no mercado de trabalho da maior economia latino-americana se deve, em parte, ao avanço da vacinação para conter a pandemia do coronavírus. Na maioria dos casais infectados, são os maridos quem mais transmitem coronavírus para as mulheres. Um estudo da USP indicou que fatores biológicos e de comportamento tornam homens mais contagiosos. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo acompanhou 1.744 casais na pandemia por um ano. O resultado indicou que em 63,5% dos casais infectados com Covid-19, foi o homem quem levou o vírus para dentro de casa. Em geral, os homens já são descuidados com medidas sanitárias. Mas o novo estudo indica que existe um fator biológico que os torna mais propensos a contrair e também transmitir o SARS-CoV-2. A diferença observada no estudo mostrou que as mulheres foram 36,5%, o que sugere que os homens são 1,7 vezes mais infecciosos que as mulheres. Quando os cientistas coletaram amostras de saliva e da cavidade nasal para o trabalho, eles já identificaram que a carga viral era semelhante para homens e mulheres infectados nas amostras de nasofaringe. Já na saliva, os homens infectados tinham 10 vezes mais vírus. Pode ser que exista um fator hormonal, porque essa diferença apareceu no grupo até 48 anos de idade. Os homens também possuem uma caixa torácica maior, então pode ser que eles também produzam mais vírus na saliva. A União Europeia e o laboratório AstraZeneca chegaram a um acordo para a entrega de vacinas contra a Covid-19 até março de 2022. As duas partes anunciaram que chegaram a um acordo sobre a entrega das vacinas contra o coronavírus, após a polêmica sobre os atrasos na distribuição. O laboratório sueco-britânico se compromete a entregar até março do próximo ano 200 milhões de doses do contrato de 300 milhões de vacinas firmado no ano passado com a Comissão Europeia. Os primeiros 135 milhões devem ser distribuídos antes do final de 2021. A União Europeia acusou a AstraZeneca de priorizar as entregas de vacinas para o Reino Unido e não para o bloco. Já a Comissão Europeia entrou com ações nos tribunais belga em abril deste ano para exigir as entregas ou impor grandes multas diárias. Enquanto isso, a empresa argumentou que seu contrato com o bloco apenas exigia que ela fizesse os melhores esforços para cumprir as metas de entrega e que o congestionamento da produção em suas fábricas europeias era inevitável. Em junho, uma decisão provisória de um tribunal de Bruxelas impôs à AstraZeneca um novo cronograma de entregas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente informou que a gasolina com chumbo não é mais usada em nenhum país do mundo. Estudos científicos apontaram o combustível como a maior causa de mortes prematuras, poluição do ar e contaminação dos solos. Boa notícia para o planeta.
De acordo com o órgão, isso vai permitir salvar 1.200.000 vidas a cada ano e economizar mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. O combustível com chumbo ilustra bem certos erros que a humanidade vem cometendo em todos os níveis de nossas sociedades. O tipo de erro que nos levou à tríplice crise planetária, a crise das mudanças climáticas, de biodiversidade e da poluição. A Argélia foi o último país a esgotar reservas de gasolina com chumbo, quase um século depois que as autoridades de saúde começaram a alertar sobre efeitos tóxicos. Há apenas 20 anos, a gasolina com chumbo estava presente em mais de 100 nações. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. E a China superou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de usuários de internet. O uso de smartphones continua se desenvolvendo rapidamente com a digitalização dos serviços e o aumento da infraestrutura na China. Com esse contexto, o país ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários de internet pela primeira vez. Um grande número de tarefas pode ser realizado remotamente no país, como o pagamento de contas de gás e luz, entrega de comida e remédios, compras online e consultas médicas, entre muitas outras. A China ganhou mais 21 milhões de usuários de internet em 6 meses, o que corresponde ao dobro da população da Bélgica, de acordo com o relatório do Centro de Informações sobre a Internet da China, um órgão oficial. Segundo o último balanço feito em junho, o país tem hoje 1.110.000 pessoas conectadas. A taxa de cobertura nacional de internet é de 71,6% e de 59,2% nas áreas rurais. A China monitora de perto sua internet para eliminar qualquer conteúdo considerado sensível, como os chamados para derrubar o governo, as críticas às políticas nacionais ou mesmo pornografia. Também exige que os sites e as redes sociais tenham seus próprios sensores para realizar essa tarefa. Vários sites estrangeiros estão bloqueados na China, entre eles Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, Gmail, YouTube e até vários veículos de comunicação. No dia 11 de setembro de 2001, uma série de ataques islâmicos coordenados deixou quase 3.000 mortos e mudou os rumos da história, lançando os Estados Unidos em uma guerra ao terror que dura até hoje. E agora a gente vai assistir relatos de quem viveu esse episódio de perto. History, it's a tragedy like the Hindenburg. A imagem que abalou o mundo em 11 de setembro de 2001. As famosas Torres Gêmeas de Nova York em chamas. O que a princípio pareceu um acidente se transformou no episódio mais sombrio da história dos Estados Unidos. Tudo começou pouco antes das 8 da manhã, quando 19 jihadistas embarcaram em 4 aviões nos aeroportos de Boston, Washington e Newark, este último perto de Nova York. Menos de 1 hora depois, o avião que decolou de Boston para Los Angeles, sequestrado pelos extremistas, atingiu a Torre Norte entre os andares 93 e 96. Todos os 87 passageiros e membros da tripulação do avião morreram instantaneamente, assim como centenas das 50.000 pessoas que trabalhavam no World Trade Center. Muitos ficaram presos acima do 91º andar, sem acesso às escadas de emergência. Joseph Dietmar estava naquele momento em uma reunião com corretores de seguro no 105º andar da torre em frente, o prédio sul do World Trade Center. Após a ordem para deixar o arranha-céu, decidiu descer as escadas, o que acredito ter sido a melhor decisão da sua vida. Enquanto descia, o segundo avião atingiu a Torre Sul. Eu estava entre os andares 74 e 72 nas escadas quando o segundo avião atingiu nosso prédio. Ele atravessou os andares 77 e 82 e estávamos apenas alguns andares abaixo. Nunca senti nada assim. Aquele prédio, aquela escada de incêndio onde estávamos, aquele bunker de concreto começou a tremer tão violentamente de um lado para o outro que os corrimãos saíram das paredes. Dietmar ainda se emociona ao lembrar que no 31º andar, ele e seus companheiros se depararam com bombeiros que subiam para salvar aqueles que estavam presos. Dava para ver nos olhos deles.
Eles sabiam que estavam subindo para tentar combater um incêndio que não podiam vencer. Sabiam que estavam subindo aqueles degraus tentando salvar vidas e provavelmente não poderiam salvar. E eles sabiam que estavam subindo e que nunca voltariam. Às 9h59 da manhã, quando conseguiu se afastar do prédio, Joseph ficou impactado com o barulho ensurdecedor do desabamento da Torre Sul. Naquele momento, o paramédico Al Kim se preparava para receber os feridos no Hotel Marriott, localizado entre as duas torres. Ao ouvir o estrondo, ele instintivamente se jogou sobre uma caminhonete estacionada debaixo de uma passarela. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. A Torre Sul desabou em 10 segundos, matando mais de 800 civis e socorristas que estavam no perímetro. Quando Kim conseguiu sair debaixo do veículo, ele se viu cara a cara com a devastação. Tudo o que vi ao meu redor era um campo de destroços. Para mim, a cidade inteira estava assim, e talvez até mais além. No Pentágono, sede do Departamento de Defesa localizado em Arlington, Virgínia, Karen Baker, especialista em relações com a imprensa do Exército, já sabia na época que os ataques ao World Trade Center não haviam sido acidentais, mas ela se sentia no lugar mais seguro do mundo. Baker caminhava para sua mesa quando o voo 77 da American Airlines, que havia decolado do aeroporto de Washington Dulles para Los Angeles com 59 passageiros e tripulantes a bordo, sequestrado por 5 jihadistas, colidiu com a fachada oeste do edifício de concreto reforçado. Foi uma explosão enorme seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram até que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Poucos minutos depois, o voo 93 da United Airlines, que havia decolado de Nova Jersey com destino a São Francisco, foi desviado para a capital Washington. Os passageiros resolveram enfrentar os jihadistas e invadir a cabine. O avião acabou caindo em uma colina arborizada perto da pequena comunidade de Shanksville, na Pensilvânia, a 20 minutos da capital americana. Gordon Feld perdeu o irmão Edward naquele voo. Junto com autoridades e outros parentes das vítimas, ele criou um memorial no local. Eles foram heróis, cuidaram do problema com as próprias mãos, ajudaram a prevenir um grande desastre naquele dia e ganharam um papel na história deste país. Esses heróis não podem falar por si próprios porque já não estão aqui. Por isso, alguém tem que representá-los. Os ataques de 11 de setembro deixaram 2.753 vítimas em Nova York, 184 no Pentágono e 40 em Shanksville. Mas, acima de tudo, eles atingiram a alma dos Estados Unidos, que se consideravam intocáveis, e acabaram por mudar o rumo da história. A seguir, o Pix se tornou o segundo meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, depois, é claro, do dinheiro. E a nossa equipe de jornalismo conversou com um especialista que avaliou a eficácia das mudanças que foram feitas para dar mais segurança no uso da ferramenta. Você vai ver já já. Estamos de volta. A Organização Meteorológica Mundial da ONU informou que nos últimos 50 anos os desastres climáticos quintuplicaram e provocaram graves danos ao redor do mundo. Mas o documento citou que os avanços em sistemas de alerta ajudaram a reduzir mortes. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060.
O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima. A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres, que geraram danos materiais que superam 3 trilhões e meio de dólares. O Pix caiu no gosto dos brasileiros e já é o segundo meio de pagamento mais utilizado por nós, é claro, depois do dinheiro. Mas por causa dos roubos e sequestros relâmpago, o Banco Central anunciou novas medidas para combater esse tipo de problema. A nossa reportagem consultou um especialista em segurança para saber quais efeitos essas medidas poderão ter na prática. Estão com o marido dela numa casa aqui embaixo. Essas imagens foram gravadas pela própria Polícia Militar e mostram o momento em que policiais militares entram em uma favela na zona norte de São Paulo e encontram uma vítima de sequestro relâmpago em poder dos criminosos. Desce! Põe a mão para trás, põe a mão para trás. A mulher, que está com uma criança no colo, conta que o marido está sendo mantido refém dentro de uma casa. A intenção dos criminosos era mantê-los presos até que todo o dinheiro fosse retirado da conta bancária. É o senhor, a vítima? Tem mais ninguém aqui, não? Tem ninguém aqui? Tá minha esposa. Aqui. A sua esposa tá bem. Lançado em outubro de 2020, o Pix já se tornou o segundo meio de pagamento mais usado no país. Mas junto com a comodidade e a rapidez, o novo sistema também trouxe perigo. Só em São Paulo, os casos de sequestro relâmpago aumentaram 40% no primeiro semestre. De janeiro a julho, foram registradas 206 ocorrências, contra 148 no mesmo período do ano passado. Você teve uma experiência de um amigo que te traumatizou? Exatamente. Pegaram ele numa determinada estação do metrô e tiraram 50 mil da conta dele e quase assassinaram ele. Então, por ser muito próximo, eu dei a opção de não ter justamente por conta deste motivo. Essa história te deixou com muito medo? Bastante. E fora as que a gente vê nas manchetes, né? Que é o que mostra todos os dias. Você não pretende fazer o Pix? Não pretendo, não tenho vontade, não me faz falta. E por causa desse aumento na criminalidade, o Banco Central anunciou uma série de restrições para o uso do Pix. A principal delas será um limite de R$1.000 por transação no período entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Você pôs o limite? Pôs o limite. E por que você decidiu isso? Devido justamente a esses riscos que a gente tem. Você sai, você pode ser sequestrado e você não sabe o que pode acontecer. Porque hoje, se você é roubado ou se você perde o celular, o cara está conseguindo fazer com que o seu celular é desbloqueado e o cara consegue ter acesso à sua conta. Hoje a gente não anda mais com dinheiro, né? É só o cartão, mas é aquele cartão bem escondidinho lá na outra bolsa, da outra bolsa, e a vida que segue, porque eu trabalho na rua. Especialistas em segurança acreditam que essas medidas não serão suficientes para acabar de vez com os crimes que acontecem nas ruas, mas vão ajudar a diminuir o prejuízo das pessoas. Em alguns casos, até o trauma sofrido. Isso porque, com a limitação do valor, a expectativa é que o tempo que as vítimas passam em poder dos criminosos também diminua. Por isso nós sempre indicamos, tome todas as cautelas, mas se tornou vítima, não teve jeito, você acabou tendo um descuido ou o criminoso foi mais ardiloso, seja rápido, atenda ao que o criminoso quer. Porque quanto menos tempo, menos trauma e a questão financeira você recupera. O risco de você tentar resistir, ou quanto mais tempo você demorar, causam traumas que levam muito tempo para a pessoa conseguir se recuperar, quando se recupera. Esse outro vídeo, gravado por câmeras de segurança na zona sul de São Paulo, mostra uma abordagem em plena luz do dia. Os criminosos descem do carro branco e retiram a vítima do veículo preto. O coronel afirma que alguns cuidados devem ser tomados para diminuir os riscos. Qual é a dica que a gente faz geral? Que os celulares de uso comum estejam disfarçados, a pessoa não fique ostentando nos deslocamentos, escrevendo, falando, porque além da falta de segurança, porque o item mais interessante para o criminoso hoje é o celular, e não importa que seja sequestro relâmpago ou não, a vítima não quer perder o seu bem. Segundo,
dispositivos que têm aplicativos do banco, é melhor que você tenha em casa. Você tenha 2 aparelhos, um mais simples, para que você deixe em casa para o dia a dia, e os seus dispositivos de banco não fiquem, porque no dispositivo de banco você pode fazer, inclusive, empréstimos, você pode fazer pagamentos para o criminoso. As recomendações são sempre as mesmas, para que as pessoas tenham cuidado nos seus deslocamentos, quando forem sacar algum volume, questão de saque em dinheiro nas agências durante a noite, em horários que tem pouco movimento, mas isso serve para genérico, generalizado em relação às dicas de segurança, não por causa do Pix. Uma experiência difícil para essa mulher esquecer. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago há menos de um mês. Com medo, não quer se identificar, mas conta que a história acabou em perseguição policial com ela e a irmã dentro do carro. E aí eles bateram tão forte o carro em outro veículo que o carro parou, né? Parou, eles saíram correndo. E eu já saí do carro, já peguei a minha irmã. E já chamaram a ambulância para minha irmã, né? E pegaram eles estão presos, né? E é isso, o carro para mim não tem problema. O problema é a minha irmã, ela tem 15 dias que ela está internada, com uma fratura na coluna, porque ela é bem mais velha, né? O impacto dela foi bem mais forte. E foi isso, foi uma coisa assim que durou tipo umas 2 horas, mais ou menos. Ela diz que ainda está com muito medo e acredita que vai demorar um bom tempo para superar o trauma que sofreu. Não posso ouvir barulho de viatura, nossa, impacto de ônibus, que agora eu estou indo trabalhar de ônibus, você fica desesperada. E olha só, a Apple anunciou que vai fazer concessões aos desenvolvedores de aplicativos. A Apple vai permitir a inclusão em alguns aplicativos de um link para o site do desenvolvedor para que os usuários administrem sua conta e paguem no endereço da assinatura. Esta é uma grande mudança de atitude da empresa, pressionada pela concorrência. O grupo apresentou a alteração das regras da App Store, a plataforma de downloads de aplicativos, como uma solução para acabar com uma investigação da autoridade de concorrência japonesa. A partir do início de 2022, serviços de streaming, aplicativos de livros, jornais e outros meios de comunicação poderão assim escapar da comissão de 15% a 30% cobrada pela fabricante do iPhone. Os críticos chamam a taxa de imposto Apple. A mudança envolve as vendas de aplicativos na App Store e as compras de bens e serviços digitais dentro dos aplicativos. A Apple sempre defendeu o funcionamento em circuito fechado de sua loja de aplicativos como um recurso necessário para garantir a segurança das transações e também dos dados dos usuários, mas enfrenta processos de várias empresas e autoridades no mundo que acusam o grupo americano de abuso de posição dominante por impor a App Store como intermediária com os usuários. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Muito obrigada pela companhia, um ótimo restinho de feriado para você e até mais!